o Paulo Coelho também contribuindo conosco. Avritzer, falar um pouco da situação do Bolsonaro, Mauro Cid, um militar ajudante de ordens preso, que está se dispondo a falar, segundo o advogado dele. Enfim, é um emaranhado de coisas. A matéria que o Fantástico fez sobre as joias ontem foi uma coisa assim diferente, a meu ver, quer dizer, com uma minúcia de ver ali a quantidade de joias, de diamantes, claramente usados ali como uma espécie de propina. Como é que você está vendo a situação do Bolsonaro nesse momento e no rearranjo político que certamente vai se dar, inclusive o Valdemar da Costa Neto, nesse momento, ele já está pensando o que vai fazer da vida, né? Com o Bolsonaro inutilizado, não só inelegível, mas inutilizado, né? Avritzer. Não, então, olha, assim, o Brasil é um país um pouco atípico quando a gente trata de algumas questões aí da opinião pública e da política brasileira, né? Porque imagina o seguinte, Conde, Bolsonaro, pelas ações dele na pandemia, pode ter aumentado, algumas pessoas dizem que ele aumentou o número de mortes em quase 200 mil. Ele certamente formou grupos, isso ainda vai ficar um pouco mais claro, mas tudo aponta nessa direção, que ele formou os grupos que patrocinaram o ataque à Praça dos Três Poderes, tentou, de fato, essa minuta golpista, não sabemos muito sobre ela, provavelmente ainda vamos saber mais, mas passou por ele ou por grupos muito próximos a ele. Mas no Brasil, né, a única coisa que interessa é se ele roubou ou não, né? Principalmente para a base dele, né? Então, né, assim, eu às vezes brinco que se os 10 mandamentos fossem escritos no Brasil, naquela segunda parte, só teria o não roubarás, né? Matar pode, né? Quase tudo pode, né? Roubar, Então, não. só roubar, não. Então, dentro desse grupo que acha que a coisa fundamental do país é, de fato, não roubarás, o Bolsonaro passou a ficar numa situação muito difícil. A própria base dele, né? Ele está numa situação muito difícil na base dele, né? Evidências já são muitas, né? E, evidentemente, que elas estão apontando em diferentes lugares, né? Claro que essa perna que envolve o exército, envolve o ajudante de ordens, depois o pai, o general, que também era dito militar em Miami, né? Então, um conjunto de coisas que tem que nos fazer repensar, mas estruturalmente, Conde, o papel das Forças Armadas no Brasil. Eu começo questionando a ideia do ajudante de ordens. Por que ele tem que ser militar? Não sei se você sabe, essa é uma lei do governo Getúlio Vargas, né? Do começo dos anos 50, que o Exército cede uma pessoa que é ajudante de ordens do presidente. Né? Todo presidente tem esse ajudante de ordens que fica com ele, depois, quando ele sai, ele escolhe entre eles alguns que continuam fazendo esse papel mesmo quando ele se torna ex-presidente. Não vejo em outros lugares do mundo Exército cumprindo essa função. Né? Você vê um militar andando ali do lado do presidente dos Estados Unidos, do lado do presidente da França? Eu não vejo. Então, começa por aí. Por que esse envolvimento tão próximo dos militares? Você vê o seguinte, o 8 de janeiro, ele implicou numa série de consequências. A primeira delas é o seguinte, a própria ABIN, a Agência de Inteligência, né? Por que ela estava subordinada a um militar? Mais uma vez, quais países do mundo que têm sua inteligência subordinada ao setor militar? Não tem, né? A gente vê aqueles filmes, de vez em quando o cara da CIA briga com o cara do Exército. Isso é um organismo basicamente civil, né? Todas as agências de inteligência são. Então, o Brasil ele está saindo de um período onde a gente tem que repensar algumas coisas, Conde. Então, assim, esses lugares onde as Forças Armadas se imiscuíram recentemente e que são dos civis, tem que voltar aos civis. Acho que essa é a primeira coisa. Agora, vamos discutir o problema Bolsonaro, né? Bolsonaro, na minha opinião, ele tem que sangrar. Eu sou até... Teve um artigo hoje no site do Globo sobre isso, e eu também acho isso.
Bolsonaro tem que sangrar. Não acho que Bolsonaro preso é bom para o Brasil, porque ele vai começar a tentar dizer que foi injusto, ele tem uma certa capacidade de mobilização, ele vai usar essa capacidade de mobilização, essa capacidade, ele vai aparecer, o grupo dele vai aparecer no Congresso colocando. Então, eu acho que o que a Polícia Federal está fazendo, e, mais uma vez, também acho que vale a pena olhar um pouco para os Estados Unidos nessa questão, o Trump está sendo indiciado agora, né? E ele está sendo indiciado agora em cima de uma investigação muito detalhada dos crimes dele, né? Com depoimentos muito detalhados, né? Eu acho que a mesma coisa deveria ocorrer no Brasil, ou seja, na hora que o Bolsonaro, para ser preso, tem que ser uma coisa inequívoca, que a sua própria base não coloque obstáculos.